A gente pode agora passar à nossa primeira questão sobre o assunto, lembrando que, é claro, a necessidade de conhecermos o máximo possível a lei, porque as perguntas são dela extraídas. A primeira pergunta é sobre as medidas cautelares previstas na lei de improbidade. Então, eu já posso apagar ali as medidas cautelares previstas na lei de improbidade estão, na realidade, distribuídas, entre 3 artigos. O artigo 6º da lei, que a gente pode depois observar, não é? O artigo 6º ou 7º? Creio que o artigo 7º, né? Exatamente. O artigo 7º, que é a decretação da indisponibilidade de bens, o artigo 16 e o artigo 20. Então vamos ler a questão, depois a gente faz um singelo comentário sobre isso. O que é que diz a questão? Hoje a gente vai usar aqui o slide. Então vamos lá. Não é medida de natureza cautelar prevista na lei de improbidade. Não é medida de natureza cautelar prevista na lei de improbidade. A suspensão de contrato administrativo que beneficie o indiciado, o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, quando necessário a instrução processual, o sequestro de bens do indiciado, o bloqueio de contas bancárias e a investigação sobre aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior. Qual é a resposta? A suspensão de contrato que beneficie o indiciado não é uma das medidas cautelares previstas na lei. O afastamento do agente do exercício do cargo, quando necessário a instrução processual, é uma medida cautelar prevista no artigo 20. Das medidas cautelares aqui postas, ou postas pela lei, é a única que pode ser adotada também por autoridade administrativa. Ela pode ser determinada judicialmente ou pode ser adotada por autoridade administrativa. As demais medidas cautelares, o sequestro de bens depende de medida judicial, né, que está lá no artigo 16, também o bloqueio de contas depende de medida judicial e, claro, a investigação, na realidade, a lei não fala propriamente assim, mas se a gente for aqui para o artigo 16 da lei, a gente vai ler exatamente o seguinte. A lei, no seu artigo 16, ao tratar dessa segunda medida, ela diz assim: quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, usa a expressão investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras pelo indiciado no exterior. Então, só voltando, o artigo 16 vai dizer que, havendo fundados indícios de responsabilidade, pode haver a decretação do sequestro e, além disso, a investigação, o pedido para a decretação do sequestro inclui também um pedido para investigar, examinar e bloquear contas no exterior. Então, nós temos aí esse rol de medidas cautelares que estão distribuídas entre esses 3 artigos, o artigo 7º, o artigo 16 e o artigo 20. Ok? Então, a letra A traz hipótese que não é hipótese de medida cautelar prevista na lei.